Voltando aqui, meus queridos e minhas queridas, vamos falar de outra grande revolta que vai acontecer, ok? Que foi a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, né? Ela aconteceu um pouquinho depois da Inconfidência Mineira, né? Mas ela também ela foi emancipacionista. Tem as suas diferenças, né? Nós vamos já ver um quadro que vai mostrar as principais diferenças, né? Mas ela também foi emancipacionista. Então tem suas semelhanças e suas diferenças. As causas aqui, pessoal, como na Bahia você não tinha exploração do ouro, né? Lá era um estado onde tinha a agricultura muito forte. Se tinha agricultura muito forte, tinha uma escravidão, um escravismo também muito latente lá. Então as causas da conjuração baiana, ou seja, de uma reunião para tomar o poder, conjuração vem disso, vem de união, vem de uma trama para tomar o poder, era a extrema pobreza daquela região, ok? A extrema pobreza daquela região, é, pegar o marca-texto aqui, era a extrema pobreza daquela região, né? Uma região muito pobre e com a desigualdade social gigantesca. Por quê? Porque lá era tudo fazenda. Então existiam poucos fazendeiros com muita terra, existiam milhares de escravos e pessoas pobres que não tinham terra nenhuma, pessoal. Então a desigualdade era muito grande. Só quem mandava era os fazendeiros. O resto da população era obrigado a trabalhar para esses fazendeiros, ok? Então era muita terra na mão de poucos, né? Então isso fazia com que as desigualdades sociais fossem muito altas lá. Quais eram os objetivos, né, da Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates? A independência, né, buscar a independência em relação a Portugal, cansaram do pacto colonial, proclamar uma república, né, vamos organizar um paizinho aqui para nós, liberdade de comércio, coisa que não tinha, porque pelo mercantilismo só Portugal que manda, ok? E uma igualdade em todos os níveis. Todas as pessoas devem ser iguais, sobretudo aqui, pessoal, perante a lei, né? A isonomia. Todo mundo deve ser igual perante a lei. O branco, o negro, todos cometeu o crime, vai ter que pagar da mesma maneira. Não é porque o escravo cometeu um crime que a punição dele vai ser muito mais rígida se o dono da fazenda cometeu o mesmo crime, então ele vai ficar impune. Não, todo mundo deve ser igual perante a lei. E aí entra uma coisa muito importante. Como principal objetivo deles, tinha a abolição da escravidão. Olha só, isso era algo muito ousado, pessoal, na época, né? Já que o Brasil tinha como principal braço para suas fazendas, braço de trabalho, o braço escravo. Então eles chegaram ao ponto, ó, a gente vai abolir a escravidão aqui no Brasil e quem agora quiser ter empregados que pagam um salário, igual a Inglaterra faz, ok? Eles tiveram influências iluministas também, né? E, sobretudo, da Revolução Francesa, que tinha acontecido alguns anos antes. Então, eles vão se basear na Revolução Francesa e vão usar como lema, né, o lema da Revolução Francesa, que era liberté, igualité e fraternité, ok? Eu falei na pronúncia que eles usavam lá na França, que vem de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade de expressão, liberdade comercial, igualdade de todos perante a lei e a fraternidade, né? A ajuda mútua, se importar com o próximo, ok? Então esse era o lema da revolta dos alfaiates. Bruno, por que a revolta dos alfaiates? Como foi uma revolta liderada principalmente pelo povão, por pessoas pobres, muitas dessas pessoas eram alfaiates, eram um dos empregos humildes daquela época, né? Era um emprego de pessoas humildes, não eram ricos não. Então, como ela foi liderada por alguns alfaiates, então, para representar a classe mais pobre, eles usaram o termo revolta dos alfaiates, ou seja, pode dizer, a revolta de quem tem emprego, mas é pobre, revolta de pessoas humildes, ok? Os líderes aí, os principais líderes, João de Deus Nascimento, né? Manuel Faxino dos Santos, eram alfaiates e mulatos. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, eram soldados e mulatos, entre outros. O que é que tinha em comum de todos eles? Todos eram pobres.
Aí você, ah, Bruno, ó, na Inconfidência Mineira, eu vi que era elite lá, né? Exatamente, pessoal. Uma das principais diferenças entre a conjuração mineira e a conjuração baiana é porque a mineira ela era elitista. Ela foi liderada por homens ricos, né? Grandes produtores de ouro. Já a baiana não, era o povão, eram os escravos, ex-escravos, trabalhadores liberais, padres, soldados. Né? Lembrando que nesse período soldado era um dos piores empregos que tinha, quase ninguém queria ser soldado. Né? Então houve uma ampla participação popular, coisa que não aconteceu na Inconfidência Mineira, que só quem participou foram os fazendeiros, os produtores de ouro. Ok? Aqui, pessoal, como eram liderados por pobres, né, por pessoas comuns, não tinha rico envolvido, bem rapidinho Portugal vai descobrir quem eram os líderes, né? Vai fazer uma devassa, que era a investigação de tudo isso, eles chamavam de devassa, e vai fazer uma repressão muito intensa de Portugal, ok? Se em Minas Gerais eles só mataram um, aqui eles vão matar todos os principais líderes, ok? Porque aqui não tem fazendeiro para pagar uma fiança, para dar dinheiro à coroa portuguesa para se livrar. Aqui não tem, eram todos pobres, eram pessoas humildes. Estavam lá na cara e na coragem e vão pagar muito caro por ter enfrentado a coroa portuguesa, ok? Então, eles foram todos presos, ok? E foram enforcados e depois esquartejados. A história nos conta que a cabeça dos quatro principais líderes foi arrancada e colocada em estacas na frente da casa deles, para a família, quando sair, entrar de casa, vissem a cabeça deles, né? A cabeça dos quatro principais líderes, que são esses quatro aqui, que os nomes estão aqui em cima. Então, todos os quatro foram decapitados e suas cabeças foram expostas em frente à casa para humilhar a família deles. Você vê como Portugal não brincava, né? Reprimia mesmo de uma maneira muito violenta. A gente pega aqui esse quadro, né? Vai mostrar as principais diferenças entre as revoltas. A Conjuração Mineira, 1789, a outra um pouquinho depois, né? Quase 100 anos depois aí, 1700, alguns anos, 10 anos depois, 1798. O objetivo fundamental da mineira, independência nacional. A baiana também, uma independência nacional. O influenciador da mineira, a independência dos Estados Unidos. Já a baiana foi a Revolução Francesa. Os influenciais ideológicos foram os mesmos, ó. Iluminismo, né, vai ser o cara que vai dar as ideias, né? A causa local em Minas foi a mineração e na Bahia a pobreza, né? Quem era aqui vem as principais diferenças, né? A liderança, as elites coloniais lideraram a mineira, enquanto na baiana era o povo, a camada médias e populares. Propostas sociais mais moderadas lá na mineira e na baiana mais radicais, por exemplo, a abolição da escravidão, ok? Ó, a gente chega aqui na Revolução Pernambucana. Aconteceu em 1817, uma revolução também republicana. Essa aqui o Rio Grande do Norte participou. Nosso querido estado e maravilhoso estado vai participar. Tá até aqui ele, ó. Ok? As causas: decadência econômica de Pernambuco, né? Devido à crise do açúcar. O nosso açúcar não era agora o melhor do mundo, nem o mais barato. Existia o açúcar das Antilhas, produzido pelos holandeses, ok? Então, decadência econômica de Pernambuco e os altos impostos, como sempre, né? Portugal cobrando muito, mesmo em meio à crise. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Em 1817, a família real portuguesa morava no Brasil, ok? Por quê? Porque em 1808 eles vieram embora para o Brasil. Em 1808, a família portuguesa, né, do João VI e toda a galera, mais de 15 mil pessoas, vieram embora para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte.
vieram embora. Em 1807, chegaram aqui em 1808. Ou seja, já fazia aí 10 anos que estavam aqui no Brasil, essa galera toda, a corte portuguesa estava aqui no Brasil, uma parte na Bahia, outra parte no Rio de Janeiro. E para manter esse povo chique da Europa aqui, Portugal teve que aumentar os impostos para bancar as chiquezas desse povo. Ou seja, então o Brasil estava numa crise, sobretudo no Nordeste, e mesmo assim pagando altos impostos para bancar os luxos da família portuguesa aqui no Brasil, ok? Eles vão conseguir tomar o poder, né, do Nordeste aqui durante 2 meses. O Rio Grande do Norte atuou aí, o Forte dos Reis Magos vai ser tomado, Natal vai ser tomado. O governador da província do Rio Grande do Norte no período vai ser morto, né? Porque ele não vai aceitar as ordens desses revolucionários, ok? Vai ter a proclamação da República de Pernambuco, né? Seria como se fosse a capital de um país que abrangeria o Nordeste brasileiro. Eles vão defender a liberdade de expressão, liberdade religiosa, né? Vão querer abolir os impostos, né, sobre gêneros básicos, alimentação e tudo mais. Vão querer que esses impostos acabem. Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte vão se unir a Pernambuco. Então vão formar como se fosse um país aí, ok? Um país separado do resto do Brasil. E aqui vem uma coisa interessante. Eles vão querer que a escravidão continue. Você faz isso, vão querer que a escravidão continue. Sabe por quê? Porque os líderes da Revolução Pernambucana tinham fazenda, pessoal. Se eles têm fazenda, eles querem que tenham trabalhadores nessas fazendas e não querem pagar por eles. Então, por isso que eles queriam que a escravidão permanecesse. Ou seja, eles eram iluministas por uma parte, mas por outra eram escravocratas, né? Estavam presos ao antigo regime, ok? Só para manter os seus interesses, ok? Vamos lá, o que vai acontecer? Uma repressão impiedosa da coroa, né? Todos os líderes serão presos e, como sempre, eles vão escolher o mais pobre para pagar com a vida. No caso aqui será o Frei Caneca, né? O Frei Caneca, ele que passou até pelo Rio Grande do Norte, ensinando e pregando contra a coroa portuguesa. Ele será preso e será fuzilado, ok? Na Revolução Pernambucana. Então os líderes serão presos e a revolta vai ser destruída. Só vai durar apenas 2 meses. A coroa vai retomar o governo de todas as regiões. Então Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, tudo vai ser entregue de volta à coroa, ok? Então até a nossa próxima aula, galera. Valeu, um abraço.